Salve, salve família! Estamos aqui hoje para mais um The Voltcast. Estou aqui hoje com uma convidada super especial, Paola Jager, uma pessoa incrível que eu conheci há algum tempo já e hoje eu quero conhecer um pouco mais da história dela e ela vai contar bastante detalhes da onde ela veio, aonde ela está, aonde ela deseja chegar, como que ela conseguiu superar vários desafios na vida dela e hoje a gente vai conversar sobre vários assuntos, né, o empoderamento da mulher, como que ela conseguiu alcançar o lugar onde está, né? Hoje ela é uma pessoa muito conceituada e ela vai contar um pouquinho mais dessa história aí pra gente. E aí, Paula, tudo bem? Beleza? Tudo bem, tô bem feliz de estar aqui. Tava bem ansiosa, tô me sentindo bem honrada, Kleber. Valeu pelo convite. Legal, bacana. E aí, Paula, fala um pouquinho mais pra gente aí. Qual que é a tua origem, assim, da onde que você veio, né? Questão familiar, nasceu em Curitiba mesmo? Qual que é a sua, né, talvez a sua origem mesmo, né, descendência, enfim, né? Fica à vontade para você falar o que você quiser, assim. Legal. Eu sou daqui, Kleber, sou de Curitiba. Minha família, os meus pais vieram do interior de São Paulo, mas se estabeleceram aqui, então eu nasci aqui. Eu sou psicóloga de formação, moro aqui em Uhum. Curitiba, então, desde pequena, estudei aqui. E os meus filhos também nasceram aqui, Que legal. então tenho raízes aqui. Mas a gente vai falar um pouquinho depois. Fiquei pensando muito, né, que ao mesmo tempo que eu sempre vivi aqui, eu curto muito mudar. E eu acho que mesmo tendo ficado muito tempo aqui, eu morei fora, gosto muito de viajar e eu acho que a gente também tem que estar aberto para viver em outros lugares. Tenho vontade de viver em outros lugares. Bacana. E você falou que você, por formação, é psicóloga, é isso, né? Sou psicóloga e hoje trabalho com recursos humanos, trabalho numa multinacional. Acabei desenvolvendo a minha carreira nessa área de RH, né? Uhum. É até engraçado pensar, porque quando eu era mais nova, quando eu fiz faculdade, eu pensei muito que eu iria para um caminho ali da clínica. Eh, Pensava, assim, lá atrás, que eu ia ter um consultório com Uhum. um divã chique, de veludo, com um quadrinho do Freud na parede, fumando um charuto. Mas, enfim, Deus queria outras coisas e graças a ele, assim, graças a Deus, muitas outras coisas aconteceram. E fui entender que a clínica não era a minha praia. Uhum. E desde então estou no RH, já vai fazer quase 20 anos. Bacana. E como que você entrou na profissão, assim? Como que você optou por esse curso? Foi fácil, não foi? Influência de alguém? Qual que foi o... Eu acho que eu sempre tive dentro de mim, assim, uma vontade muito grande de ajudar as pessoas. Eu acho que, Uhum. talvez a psicologia tenha até me escolhido, né? Parece uma coisa meio romântica, assim, dizer isso, mas foi muito natural para minha escolha, porque eu sabia que eu queria fazer alguma coisa que eu pudesse, de alguma forma, influenciar a vida das pessoas, contribuir, ajudar. Eu não sabia muito bem como quando eu era mais nova. Mas eu fui entendendo, até pela minha história de vida, né, eu tive uma infância, assim, até acho que eu sou uma pessoa muito privilegiada, tive, né, uma condição super legal de família, mas meus pais se separaram quando eu tinha 7 anos. Uhum. Então, eu tinha tenho uma irmã do primeiro casamento, depois ganhei um irmão do segundo casamento, né, então nós somos em 3 hoje. Mas na época, numa cabeça de menina ali, quando eu era mais novinha, aquilo mexeu muito comigo também, né. E aí eu lembro de fazer terapia, de ir para terapia muito novinha, então eu acabei convivendo com muitos psicólogos clínicos, conhecendo a profissão de psicologia, né, de psicólogo, bem nova, assim. Então acho que daí foi natural. Quando eu morei fora também, eu fiquei 1 ano na Polônia, fiz o intercâmbio, Que legal. e lá morei numa casa onde a minha irmã lá era psicóloga. Então, acho que foram vários sinais, assim, várias construções que foram acontecendo que me levaram para essa profissão. Que bacana. E como que você entende essa parte, assim, é algo que eu tenho bastante curiosidade, né, psicologia eu acho algo incrível, não tive oportunidade ainda de talvez conhecer de uma forma um pouco mais profunda, mas como que você vê a sociedade hoje em relação às emoções, em relação a a sentimentos, né, de talvez a palavra seja identidade, de quem elas são. Como que está isso hoje? Tem diferença de como era, sei lá, 15 anos atrás e hoje está diferente? Você como médica, né, da a clínica, assim, como Uhum. que você vê isso?
Eu acho que a sociedade está mudando muito, né? A gente está vivendo uma era, assim, de muita mudança, mudanças tecnológicas e mudanças sociais, né? Uhum. Muito aceleradas. Então, certamente, isso tem interferido e tem afetado até, eu diria, a nossa saúde mental, né? Que é um termo que está bem na Tá, moda, assim, bem em voga tá hoje, no falar de hype. saúde mental. Tá no hype. E eu acho que saúde mental nunca foi tão comentada, nunca foi tanto trend, né? Em todos os Uhum. lugares, assim. Mas eu acho que antigamente existiam, sim, dificuldades com relação a esse assunto, mas as pessoas não verbalizavam, talvez não tinham acesso, Uhum. ou não pediam ajuda, ou não falavam sobre isso, né? E eu acho que hoje a gente tem conseguido, eu vejo a parte boa, a gente tem conseguido dialogar sobre isso, falar abertamente de vulnerabilidades, de poder expor quem a gente é de uma forma muito mais natural do que antes. Ao mesmo tempo, eu vejo que a gente vive uma crise na nossa identidade como sociedade, assim, a gente Uhum. eu acho que isso é uma dor assim que eu tenho e sinto quando eu vejo as pessoas ao meu redor, às vezes no trabalho, até mesmo, né, amigos, que a gente foi deixando que o meio fosse definindo quem a gente é, né? Então, a Uhum. circunstância me define, o que eu tenho me define, o lugar onde eu trabalho me define, o meio social ali que eu faço parte me define. E as pessoas hoje, talvez, grande parte não saiba, né? Não, a gente não sabe quem a gente é, as pessoas não sabem quem elas são. Talvez por essa enxurrada de interferência, de estímulo, redes sociais e toda hora muitos apelos, eu acho, né? Te dizendo, ó, seja aquilo, tenha aquilo. Eu acho que também estabelecendo padrões de sucesso, né? Então, para Uhum. você ter sucesso, você tem que ser assim. Para você ser uma mulher de sucesso, para você ser uma mãe de sucesso, para você ser uma pessoa, sei lá, né? De sucesso, você tem que ser magra, você tem que se Tem um vestir estereótipo assim, aí, né? tem Tem um um. rótulo, um Uhum. estereótipo, você tem que fazer isso, você tem que andar com essas pessoas. E eu acho que o grande legal da psicologia, talvez do processo que a gente tem a chance de viver com Deus, é que a gente não precisa ser nada do que o outro diz, né? A Uhum. gente, na verdade, não é quem o outro diz que a gente é quem ele diz que a gente é, né? Entendo. Então, acho que essa é uma pergunta massa, Kleber, e difícil de responder. É, bem aberto, né? Bem amplo, dá para explorar por Vários ângulos. vários ângulos, né? Você falou um pouco aí sobre ambiente, né? O que que você entende sobre o ambiente? A pessoa, quando ela está em um ambiente, ele influencia ela diretamente ou não? Totalmente. Totalmente. Eu acho que, ainda mais se você não sabe quem você é, né? Você é Aham. levado pela circunstância ali, pelo ambiente que você faz parte. Mas o ambiente, ele é grande parte da tua formação de identidade, né? Se você for pegar uma pessoa que está hoje, sei lá, vivendo na alta sociedade ou lá no meio da favela, com certeza esse ambiente está interferindo e influenciando nessa formação de identidade, seja de uma criança, de um adolescente, até de uma pessoa adulta. Agora, não é isso que vai te definir, né? A gente tem várias histórias de pessoas que vieram de lugares super adversos e que superaram, venceram, e deram a volta, né? Uhum. E o contrário também, pessoas que tinham tudo para ser bem-sucedidas em termos de estigma social ou oportunidades que tiveram acadêmicas de estudo e que sofrem porque não sabem quem elas são, né? Uhum. Então, acho que o ambiente ou o meio que você está inserido, ele interfere, mas eu acho que ele não define. Não define. Não O que define. definiria? A identidade? É. Hoje, na minha forma de ver, pela experiência profunda que eu tive quando eu, né, entendi quem era Deus e o que Jesus tinha feito por mim, o preço que ele tinha pago para que eu fosse salva e eu o conhecesse, hoje eu entendo que Deus desenhou cada um com um chamado, com uma identidade, com um propósito, né? Eu sempre penso numa uma ilustração assim bem simples, né? Se você foi chamado para ser uma árvore de maçã, você não vai dar laranja. O seu fruto vai ser maçã. Não tem como você ser uma macieira e querer dar laranja, Uhum. né? A tua identidade foi formada mesmo antes de você dar frutos, mesmo antes de você se expressar ou se manifestar no mundo, né? Então, eu acho que Deus ele tem um chamado para cada um de nós, que ele é anterior ao nosso grau de consciência, né? Uhum. E o nosso desafio ao longo da vida é entender isso, é conhecer isso, né? E
quase um desvendar, assim. Sim. E quanto mais a gente conhece Deus, mais a gente conhece quem a gente é. Na verdade, o que eu tenho entendido recentemente, até depois de tantos anos na carreira e na psicologia, é que o melhor espelho que eu já encontrei foi Jesus mesmo. Porque ali a gente consegue entender quem nós somos, as nossas virtudes, aquilo que a gente precisa melhorar, aquilo que não está legal ainda no nosso caráter ou no nosso comportamento. E aquilo que ele quer usar, né? Se eu sou uma árvore de maçã, se eu sou uma árvore de laranja. E aí, eu acho que hoje a gente corre o risco de estar dando muita folhagem e pouco fruto, assim, sabe? Da gente ter muita folha e pouco fruto. E eu acho que os frutos verdadeiros, eles vêm de uma identidade bem firmada, de quando a gente entende para que a gente foi chamado. E eu acho que isso é um processo. Nessa tua caminhada, você teve alguma confusão em relação a isso? Em relação a, talvez, identidade, influenciada por ambiente, influenciada até mesmo pela separação dos seus pais, assim como Tive. você citou, Acho né? que, sim, acho que isso que você trouxe interferiu muito. Eu acho que ali foi um breaking point, assim, uma quebra, né? Eu vivia, talvez, com um olhar ou com uma perspectiva, e ali as coisas mudaram. E passei a minha adolescência, a minha idade adulta ali, inicial, vivendo muito uma ausência, uma rejeição, por conta de uma história que aconteceu, que era a história dos meus pais. Não eram escolhas que eu tinha feito, mas que reverberaram em mim, né? Gerou um trauma? Você Eu posso considera? dizer que sim, eu acho que gerou uma marca muito negativa, assim, né? Uhum. E essa falta, essa ausência que eu vivi, fizeram com que, então, eu fosse buscar na carreira e no mundo, na época, coisas que me alimentassem, que me satisfazessem, né, e que me recompensassem, talvez, né? Que me reconhecessem, que eu me sentia, talvez, muito sozinha ou pouco capaz de me ver como uma pessoa que tinha valores, que tinha potencial, que tinha, como eu falei ali, um propósito, né? E aí eu acho que eu fui viver e vivi durante anos buscando no outro, assim, essa aprovação, essa busca de que o outro validasse quem eu era, dissesse se eu era boa ou não era em alguma coisa. E, e eu acho que eu tive relacionamentos ruins por conta disso, né? Busquei em lugares ruins, assim, entender quem eu era. Uhum. Mesmo assim, na bebida, me relacionando com muita gente que não me fazia bem. Até, eu acho que eu vivi a grande transformação da minha vida, que foi entender quem eu realmente era, assim, e para que eu tinha realmente vindo para essa terra, né? Nesse tempo, nessa geração. E eu acho que é um processo, né? Talvez eu também não saiba, eu acho que eu ainda não sei, na verdade, tudo que vai vir pela frente, né? Aham. A gente não sabe, eu acho que a gente vai caminhando e vai se conhecendo, e Deus vai revelando, e a gente vai entendendo Se melhor, né? modelando, né? Vai No se processo. modelando no plano e no processo, né? Mas é bem incrível, assim. Eu tenho buscado entender o quanto o ambiente influencia na vida das pessoas, sabe? Sei. Porque eu vejo muita gente sendo escrava do ambiente, muitas vezes, né? Sim. No meu olhar, né? No meu ponto de vista, às vezes. E como quebrar esse ciclo, né? Que muitas vezes, falando de um jovem de periferia, por exemplo, né? Você talvez tenha um pouco mais de... Com certeza tem mais informação sobre isso do que eu. Mas como quebrar esse ciclo, talvez, de um jovem de periferia e ele pegar e entender que aquele ambiente não é a realidade, é a realidade dele na hora, mas pode ser ressignificado de alguma forma, né? É. Como que nós, como sociedade, conseguimos colocar isso? É. Né? Como que nós abraçamos esse jovem de periferia, ou um ex-detento, ou, enfim, aquele que está buscando uma superação, alguma nova chance, né? Eu acho que o amor é a resposta de tudo, assim. Acho que quando a gente consegue mostrar para as pessoas, fazê-las entenderem, né, que elas têm valor, que elas são amadas, que elas foram amadas antes de qualquer coisa, né, com aquele ambiente ou sem aquele ambiente, Uhum. com aqueles erros ou sem aqueles erros que ela de repente vem cometendo, com aquela vida menos estruturada ou mais estruturada.
quando eu acho que as pessoas são encontradas por esse amor, eu acho que tudo muda. Né? Assim, eu acho que é irresistível, é inevitável você permanecer da mesma forma. Então, até a psicologia, assim, eu acho que ela também vai até um ponto. A ciência vai até um ponto, sabe, Kleber? Eu acho, assim, durante muito tempo eu me apoiei muito na ciência, até, né, pelos cursos que eu fiz, as coisas que eu estudei. E depois que eu entendi, né, a grandiosidade de quem Deus é, de tudo que ele preparou, o plano que ele tem para nós. Esse amor, ele não faz as coisas permanecerem como elas estavam até o momento que ele chega. Então, não sei. Hoje até acho que a psicologia atua menos do que eu acho que o Espírito Santo que habita em nós e o amor que a gente carrega. Eu acho que isso alcança e tem um efeito muito mais poderoso e profundo do que a ciência. A ciência, claro, vai ajudar, né? Sim. Vai ajudar você. O caminho, talvez, né? E claro, você vai falar de amor, mas se a pessoa está passando fome, Sim. você vai ter que levar um prato de comida, você vai precisar ajudar essa pessoa a, sei lá, a se vestir ou a ter o mínimo de dignidade, porque eu acho que a gente pode combinar, né, o que a gente tem de recurso, de estrutura e de conhecimento científico com o amor que a gente carrega, com aquilo que a gente tem dentro de nós, né? Sim. Aí eu acho que é a combinação perfeita, na verdade, para você fazer uma quebra de um ciclo, de quebra de comportamentos destrutivos, quem é usuário de droga, quem tem, né, que vive escravo de algum vício, de alguma dependência, né? Então... Eu acho que você respondeu bem minha pergunta, até realmente é algo que para mim me impacta bastante, eu acho que né? você é exemplo disso, né, Kleber? Eu fiquei Sim, pensando assim, você é um exemplo disso. Eu sou fruto desse ambiente aí, né? Por muito tempo, infelizmente, tive algumas escolhas que me levaram para lugares onde eu não gostaria de estar e não quero que ninguém esteja. E o motivo desse canal aqui é isso também, né? Levar essa informação para que as pessoas, de alguma forma, entendam que existe uma nova oportunidade para elas, que realmente existe como ressignificar as coisas, né? Trazendo pessoas assim como você, trazendo esse know-how que você tem, né? Realmente para a gente poder mudar esse ciclo, né? Quebrar esse ciclo mesmo. Mas essa combinação, igual você falou, é algo completo. Porque não existe como a gente, ao meu ponto de vista, né? Não existe como a gente falar para um jovem de periferia, enfim, né? Que está tendo acesso a várias coisas ilegais, mas que para eles são legais, que é o que É a ele tem. realidade dele É a ali, né? realidade, é o ambiente. Então, se aquilo para ele é muito difícil a gente dizer para um menino não venda droga, sendo que é o único trabalho que talvez ele tenha a oportunidade de ter uma renda. Eu sei que é algo muito, talvez amplo, né? Muita gente talvez ache que não é dessa forma, que tem outras oportunidades, e enfim, né? Mas quem está inserido realmente no meio, muitas vezes não entende dessa forma. Mas quando existe a oportunidade, assim como você colocou, de da sociedade recolocar esse jovem, ou um ex-detento, ou algo parecido, né, dar essa oportunidade do meio científico, técnico, e junto com o amor, aí realmente se completa, né? Na minha opinião, eu acho que fecha mesmo. Eu acho que daí é você trazer dignidade e trazer essa nova oportunidade, Sim, né? De uma nova vida, de um recomeço, de você zerar ali e poder falar, bom, agora eu vou ser aquilo que eu fui chamado para ser, sim, né? o empreendedorismo, né? Eu acho que falta muitas vezes um apoio mesmo, talvez das grandes empresas, do governo, da própria igreja mesmo, né? Que a gente tem como eclésia, que realmente apoiem projetos sociais e de empreendedorismo. Muitos jovens hoje querem empreender, mas, cara, não sabe fazer uma planilha, não sabem alimentar uma planilha, Sim. não Não sabem tem nem como começar, às não vezes, sabe, né? E não tem tem, ideias então, incríveis tipo, ali, né? eu Coisas sou, assim, fantásticas. eu sou uma pessoa que sou prova disso, né? Eu tento empreender com a minha marca hoje, Devolt, né? É patrocinadora até desse programa aí, junto com a Favem Record, mas a gente tem que aprender muita coisa, Mas você falou uma muita palavra bem coisa. legal, que eu acho que a base também está no aprendizado. Eu acho que aprender é sobre quem nós somos e ir atrás daquilo que você não tem, né? Sim, Então eu quero empreender, eu tenho uma ideia, você teve uma ideia, né? E você não ficou esperando, não ficou parado,
Então, você foi atrás, você colou em gente que sabia alguma coisa a mais que você, que Uhum. tinha algo para compartilhar. Você colou com gente que ia torcer por você, que ia te estimular, te lançar, né? Sim. Espiritualmente, ou até, né, em todas as áreas ali, como pai, como empreendedor, como homem. E eu acho que é papel da igreja e é papel de cada um de nós encontrar essa potência, sabe, dentro de cada um, assim, porque a gente tem uma potência. Sim. Então, é a base do aprendizado, a abertura para aprender. Massa. Mas vamos falar um pouquinho mais de você agora, Paula. Eu queria buscar um pouco mais de você, assim, essa questão feminina mesmo, né? Como que é ser mulher no mundo, no mundo, No mundo. né? No mundo empresarial, no No mundo corporativo, né? corporativo, enfim, né? Como que é ser mulher nesse mundo, né? Onde, sei lá, existe muitos paradigmas e muitas verdades também a respeito da mulher, né? Que Uhum. muitas vezes foi colocado de forma cultural e, enfim, né? Diga para nós como que é Eu acho que ser, essa pergunta é super sensível, Kleber, vindo de um né? homem. E eu acho que, assim, quando eu era mais nova, eu trabalho em indústria desde que eu comecei a minha carreira, né? E já atendia homens, mulheres, mas eu já atendia homens no consultório quando estudei para me formar. E eu, de alguma forma, sempre fui encontrando, ou fui me blindando de situações que pudessem me deixar numa situação de vulnerabilidade ou de exposição. Mas hoje, eu fiz 40 anos recentemente, Parabéns. quarentei. E eu acho que essa maturidade também foi trazendo, né, depois de muita coisa que eu passei, casei, tive filhos, eu fui entendendo que muita coisa que eu aguentei, vou usar esse verbo assim, talvez eu não precisasse ter aguentado. Então, eu Uhum, sempre trabalhei em ambientes muito masculinos, né, corporativos, e eu, em algum momento, me vi também muito masculina para encontrar um espaço. uhum, Me vi com comportamentos lá atrás de ser muito, talvez, autoritária, de querer impor a minha opinião, mais por um desejo de encontrar um espaço do que porque realmente eu era daquele jeito. E hoje eu entendo que eu ser do jeito que eu sou, às vezes exatamente do jeito que eu sou, às vezes extremamente feminina, no jeito de falar, de vestir, ou do jeito de pensar, faz com que eu traga algo que possa contribuir, né? uhum, Mas isso foi um processo, acho que é uma construção, de primeiro ter que entregar muito resultado para ter um lugar na mesa. Hoje eu vejo que não foi sendo doce ou sendo amável, que eu também sou, uhum, né? Não foi porque eu era doce e amável que eu sentei na mesa. Eu sentei na mesa porque eu entreguei muito resultado, porque eu entendi uma linguagem que não era minha, que era uma linguagem ali mais masculina no ambiente de trabalho. Eu encontrei um lugar também de muito respeito. Até tem uma situação bem engraçada que eu lembrei agora. Eu já era casada com o Alisson e teve um happy hour, assim, uma festa no trabalho. E, e aí eu sempre fui muito discreta em falar da minha vida pessoal no ambiente de trabalho. Sempre. Eu acho que isso me preservou e me ajudou, né? uhum, Eu contava as coisas mais banais, mas eu nunca fui de expor quem eu era, assim, as coisas que eu sentia. E as pessoas conheciam um pouco a minha família. E aí o Alisson foi comigo nesse churrasco e eu atendia vários coordenadores de manufatura na época e eles nunca tinham me visto com alguém, né? E eles contavam coisas das filhas, das esposas. Eu acabava convivendo com eles no ambiente de trabalho, mas eu acabava conhecendo um pouco da vida deles ali. E quando eles viram o Alisson, eles cumprimentaram, ele falou assim: Nossa, cara, a tua esposa é como um homem aqui para nós. Assim, o que ele quis dizer? Era um elogio, ele quis dizer assim: a gente respeita, a gente vê ela como um homem. sim, E aquele comentário me despertou. Eu falei: Gente, eu não quero que eles me vejam como um homem, eu quero que eles me respeitem como uhum, uma mulher, né? Como alguém que está aqui apoiando e entregando com eles, contribuindo para os resultados. Então, acho que é uma construção. Acho que hoje eu consigo, na maioria das vezes, não sempre, né, me posicionar melhor. Entendo que o fato de essa construção que eu fiz me dá hoje até algum conforto para estar aqui falando isso, mas nem sempre foi assim. sim, Eu escutei muito quando eu era novinha assim: não vai trabalhar de cabelo molhado, porque vão achar que você veio de outro lugar. uhum, Não vai usar essa roupa, porque essa calça tá muito justa. Eu lembro de ter uma época da minha vida, assim, até conto isso no livro,
que o meu guarda-roupa ele era inteiro de calça cinza e camisa branca. E não eram coisas que eu curtia usar, né? Hoje, depois da maternidade, eu vejo que eu uso o que eu tenho vontade, né? Obviamente, entendendo que eu tô dentro de um contexto, né? Sim. E se eu escolher dentro de uma multinacional, eu também precisei me adaptar a isso. Foi uma escolha. Mas eu não preciso mais usar calça cinza e camisa branca para me blindar de um contexto super masculino, né? Que tava toda hora me julgando ou me avaliando se eu estava sendo muito isso ou muito aquilo, ou se eu ia dar algum espaço para um comentário ou não, né? E você entende assim, Paula, que a todo momento talvez você seja julgada, independente da calça cinza ou a calça amarela, e o que condiz mais é o teu posicionamento do que... Eu acho que a maturidade, ela vai libertando a gente dessa dependência, né? Porque quando a gente é mais novo, ou a gente está construindo algo, eu acho que a gente depende ou busca mais esse olhar de aprovação. Eu acho que a maturidade, o tempo é sábio, assim. A gente vai entendendo quem a gente é e isso vai se tornando uma coisa mais natural, assim, de você se posicionar e de você se colocar de uma forma mais assertiva, né? Não agressiva, não violenta. Mas eu acho que... e o livro veio muito por conta disso também. Uma vontade de falar disso, né? E com a maternidade eu senti isso mais ainda. Porque daí eu fui a primeira mulher grávida na minha área. Gente, numa cidade como Curitiba, numa empresa como a minha, que é uma empresa que existe há mais de 40 anos aqui em Curitiba, né? Uma multinacional super avançada em vários aspectos, assim, e eu fui a primeira mulher. E aí os homens da minha área não tinham repertório para lidar comigo. Eu não sabia se eles perguntavam do bebê, se eles achavam que eu estava gordinha no começo, não queriam perguntar, e eu já estava grávida de 5, 6 meses. E aí eu comecei a quebrar, eu falava assim, eu tô grávida, é um menino, você tá olhando minha barriga, você viu que legal, você tem filhos. E eu fui entendendo que eu podia quebrar isso no amor, assim, né? Que eu poderia também fazer com que as pessoas trouxessem as suas questões de uma forma mais natural, sem esses rótulos ou essas distâncias, né? Mas acho que sempre vai existir. Eu acho que sempre vão ter os julgamentos, as pré-opiniões, assim, elas sempre vão existir. Você acredita, assim, falando nisso, né? Quando você almejava tudo isso, parece que soa assim como se, eu buscava muita coisa externa, mas o que realmente a felicidade estava dentro de mim, né? Eu acho que Perfeito. algo muito simples, né? Às vezes a gente busca fora o que está dentro e na simplicidade existe a felicidade que a gente está almejando tanto. E hoje, Kleber, eu acho que um medidor de sucesso para mim, se você me perguntasse isso, sei lá, 20 anos atrás, eu ia te falar outra coisa. Bem tosca, eu acho até. Mas hoje eu acho que o medidor de sucesso para mim é eu olhar o Pedro, o Vicente, eu ouvir deles que eu sou uma boa mãe, sabe? Sim. Que eu conheço o coração deles, que eu tenho intimidade com eles, que eu sei quem eles são, que eles encontram em mim um lugar seguro, que eles conhecem quem Jesus é na vida deles, que a gente partilha de coisas comuns na nossa casa e a gente vive isso, né? A gente vive o reino em casa. Então, acho que isso para mim é um medidor de sucesso muito mais importante do que as coisas super incríveis que eu tenho feito na minha carreira, que eu tenho também trilhado e alcançado, sabe? E será que se você não tivesse acesso a tudo que você já tem, você pensaria da mesma forma? Eu acho que não. Acho que certamente eu ainda talvez muito presa numa forma de ver. Acho que também eu conheci muita gente incrível que me ajudou muito, né? Eu acho que eu fiz discipulado com mulheres incríveis, com pastores, com pastoras maravilhosas. Eu tive professoras que me inspiraram e que me falaram, não, viu, vai que dá. Vai ser difícil, mas vai dar, né? Eu tive uma gestora que, quando eu declinei uma oferta de trabalho para ser promovida, eu me preparei anos para uma função e recebi uma oferta de trabalho para fazer aquela função dentro da empresa que eu estava. Recebi uma carta, assim, oferta dizendo, a gente quer que você lidere essa área de treinamento e desenvolvimento para cuidar da universidade corporativa daquela empresa, com um link fora. E aí eu tinha perdido 2 bebês. Eu tinha o Pedro pequenininho, estava vindo de 2 abortos espontâneos muito sofridos, me questionando se eu seria mãe de novo, me questionando por que eu tinha perdido os bebês, ainda numa tentativa de até de me culpar, talvez.
E aí, quando eu recebo essa oferta, eu descobri que eu estava grávida do Vicente. Ó. E devolvi a offer. Falei, muito obrigada, não posso aceitar, tô grávida. E a pessoa que estava nesse momento ali, que foi uma gestora, ela é minha amiga hoje, ela é coautora do livro, ela falou, viu, você pode aceitar as duas coisas, a gente vai te ajudar a fazer as duas coisas, você pode liderar esse grupo e trabalhar aqui e ter uma gestação feliz, saudável e essa gestação ser boa e você poder viver as duas coisas, né? Então, talvez fosse uma outra pessoa ali, talvez se tivesse sido, né, ou uma mulher menos sensível, menos empática, ou um homem que não tivesse essa maturidade ou essa experiência de vida, quem sabe eu não teria vivido também algumas, né, não teria aprendido algumas coisas que eu aprendi ao longo do caminho. Então... Falando um pouco do teu livro aqui, Paula, O Poder do E é o nome do livro. Fala um pouquinho mais sobre esse Eu título. falei tanto já desse livro aqui, né? Eu já falei que eu não ia falar, eu falei um monte. Não, mas a gente tá aqui para falar da tua história. Se a tua história tá no livro, não tem como não falar dele, né? Massa, né? O livro é um projeto muito inusitado. Assim, eu nunca imaginei que fosse lançar um livro, que eu fosse escrever um livro. Ele surgiu desse desejo, eu acho que dessa experiência que eu tive tão profunda de ir entendendo quem eu era e que eu era capaz de fazer as duas coisas com ajuda, né? Com uma aldeia. E nesse livro você trata exatamente isso disso. que a gente está falando. Então, o livro, ele é um extrato, assim, dessa... Ah, o merchan. O livro, ele é um extrato disso, assim. Desses obstáculos que eu mesmo fui colocando, né? Do que a sociedade também impunha, né? Na época, 20, 25 anos atrás, do que foi mudando. Então, a gente fala muito, assim, nessa construção social da mulher, de uma construção emocional da mulher, e de uma jornada, né? E eu acho que o livro, ele tem esse objetivo de dialogar com homens e mulheres nas empresas, que eu acho que é um lugar bem carente desse diálogo, assim, né? Então, eu acho que quando a gente dialoga, a gente aprende, a gente escuta outros pontos de vista. Então, o livro, ele tem esse propósito de trazer um convite, assim, para um diálogo, né? Não é um livro só para mulheres, não é também um livro só para quem quer ser mãe, mas é talvez um convite para as pessoas pensarem quem elas querem ser, assim, entendendo que vai ter esforço, vão ter renúncias, vão ter decisões difíceis para serem tomadas, mas que é possível no final do dia. O E é muito essa possibilidade de você não precisar fazer uma coisa ou outra, né? De você poder fazer as duas coisas, entendendo que vão ter escolhas, entendendo que enfim, tem um desafio aí, mas que é possível. E eu também olhava e não encontrava essas mulheres dentro da empresa, nem dentro da igreja. Acho que isso é uma coisa também que eu tenho pensado muito, assim. Mulheres que fazem duas coisas Quando eu me converti, eu ficava me sentindo inadequada, porque eu ia na empresa e não encontrava mulheres cristãs que progrediam na carreira e que eram mães. Elas estavam super masculinizadas, vivendo uma coisa muito diferente do que eu olhava e admirava, né? Tinham se perdido nesse contexto organizacional. E quando eu olhava dentro da igreja, eu via as mulheres muito, assim, curtindo a maternidade, mas não se permitindo também viver outras coisas, por receio, por medo, ou por um estigma mesmo, de pensar que elas, né? E algumas escolhem isso, e eu acho que, ok, massa. Mas quando é escolha, beleza, né? Legal, eu sei que a pessoa vai viver. Mas quando alguém tá dizendo para você fazer aquilo, né? Então, acho que eu me senti por muito tempo, assim, eu não me encontrava em nenhum lugar. E acho que Deus foi gerando em mim essa vontade de escrever. Que tudo bem, você... Quanto tempo demorou para escrever? Eu levei 3 anos para escrever. 3 anos. Existe uma frase que, se você souber de quem é, você dá os créditos. Mas eu já escutei que todas as pessoas têm um livro dentro dela. Eu concordo. E você concorda com isso? Concordo, eu também não sei quem falou isso, mas é massa. E eu acho que o que eu queria trazer, assim, eu fiquei pensando muito hoje, enquanto eu pensava aqui na nossa conversa. Eu acho que cada um tem uma mensagem. Você é a mensagem que você carrega. Você é uma mensagem, Kleber. A tua vida é uma mensagem, sabe? As coisas que você viveu, que você superou e que você está aqui hoje generosamente trazendo pessoas para dialogar e para contar,
é a mensagem que você carrega. E eu acho que quando você põe isso num livro, você transporta essa mensagem para né, para uma plataforma onde as pessoas vão poder acessar e Sim. conhecer. Mas eu creio que sim, eu acho que quando ainda mais quando a gente caminha né, com Jesus, e eu acho que quando a gente tem essa oportunidade de viver novas oportunidades, assim, de ter viradas de chave, né, de ter uma nova vida, de ter um processo de arrependimento, o que quer que seja, assim, que você mudou. Eu acho que a gente tem uma potência muito grande dentro da gente, um potencial muito grande dentro da gente. Mas eu pergunto isso porque eu tenho muito desejo de Escrever um escrever um livro, livro. Tem um massa, título e algumas páginas, mas eu não sei massa. como desenvolver isso muito bem ainda. Mas tem você para me ajudar, Eu te né? ajudo, eu falava, te ajudo. Eu fiz uma pernada Né? e com Porque, certeza. cara, e é uma coisa que é muito doida assim também, né? Quando a gente fala de cultura, é algo que, cara, não é exposto, né? Parece algo tão Não, distante. é. Escrever um livro, escrever uma poesia, uma música ou fazer um programa como esse. Tá, a tecnologia em si, ela tá muito acessível, mas ao mesmo tempo parece que é para poucos. Esse é o meu sentimento, né? Sim. Talvez, tá todo mundo escrevendo livro, mas, poxa, parece que isso não chega a todos os lugares, Uhum. né? Então, é um desejo, assim, dentro de mim que, poxa, que existisse esses lugares acessíveis para todos, né? Eu acho que deveria ser mais democrático mesmo. Sim. A gente, assim, foi difícil. Aí, escrever, depois encontrar uma editora, depois eu acho que posicionar também a mensagem, né? Uhum. Porque eu acho que a gente foi lapidando, assim, aonde a gente queria que essa mensagem chegasse, qual seria a melhor forma de se comunicar com esse público que você entende que a tua mensagem foi mais, talvez, preparada para chegar ou para Sim. alcançar. Mas eu acho que eu aprendi muito com o livro, e eu acho que o que eu mais estou curtindo agora e também aprendendo como é que está sendo é assim, é ver que as pessoas têm acesso à minha história, Uhum. né? Eu brincava com os meus filhos esse final de semana, o meu mais novinho falou assim, ele não lê ainda, ele falou: "Mãe, quando eu for grande eu vou ler, né?" E aquilo me pegou assim, porque eu pensei: "Sim, se um dia eu não estiver mais aqui, né, ou o dia que ele for grande, essa história ou essa mensagem que eu carrego, ela vai perpetuar, né, é além, né, além de mim, assim." Incrível. Então, de alguma forma, também ele é um tributo aos meus filhos, assim, eu acho que eu fiz muito pensando neles e no Alisson, porque eu acho que também, se eu não tivesse um super parceiro do meu lado, eu não ia viver um terço do que eu tenho vivido, né, do que eu tenho experimentado Uhum. e do que eu tenho realizado. E eles também me ensinaram muito. Acho que a maternidade foi uma escola, é ainda, acho que não termina nunca, né? A gente que é pai e mãe, todo Uhum. dia a gente aprende, todo dia é um desafio, muda de fase, você fala, meu Deus, não sei o que eu faço agora. Então, eu acho que a maternidade, a gente procurou trazer, assim, para as mulheres pensarem o quanto a maternidade ela é preciosa, sabe? Ela pode ser preciosa. Eu trabalho com recrutamento e seleção, né? Há bastante tempo. Eu entrevistava mulheres e elas tinham vergonha de contar da maternidade. Elas tinham assim, tipo, ai, daí eu engravidei. Daí você falava, daí como é que foi? Não, daí eu fiquei, não, daí já mudava de assunto, não queria contar aquilo, Sim. quase que como um peso, uma vergonha, né? E aí a gente perde de explorar tudo que a gente aprende quando a gente é mãe, quando a gente é pai, quando nasce, né? Quando a gente tem um bebê em casa, quando a gente tem um adolescente em casa, o quanto a gente vai se tornando alguém melhor por eles, né? Sim. Ou pelo menos busca isso, né? Ser uma pessoa É. melhor, ser mais generoso, ser mais parecido com Jesus, enfim, tantas coisas que a gente estabelece como o ideal mesmo de quem a gente quer ser, de quem a gente quer que eles sejam no mundo, né? Então, acho que a maternidade me abriu portas. Hoje eu vejo assim, né? Quando eu engravidei, eu fiquei perdida. Eu falei, agora acabou minha carreira. Uhum. Agora eu vou precisar abrir mão. Agora eu não vou conseguir fazer as duas coisas. Eu não vou conseguir cuidar de um filho e progredir na carreira. E as coisas foram acontecendo bem ao contrário daquilo que eu temia, assim. Até o ponto de eu chegar e falar, nossa, por que está acontecendo isso tão diferente comigo, né? Que massa. Então eu achei que era importante escrever sobre isso, assim. Eu achei incrível a mensagem que você trouxe aqui pra gente, para as mulheres que estão ouvindo a gente, né? Porque realmente eu tenho uma mulher dentro de casa que eu amo demais.
E ela sofre um pouco com isso também, né? De muitas vezes não conseguir dar conta, né? De fazer tudo junto e ser bem sucedida na área profissional, na área familiar, enfim, né? Então, eu acho que vai muito de encontro com o que as mulheres precisam aí fora, a mensagem que você traz aqui pra gente através desse bate-papo, através do teu livro. E eu queria perguntar para você, onde que tem o teu livro, né, para quem quiser adquirir, Para como é quem que quiser faz? comprar, ele está na Amazon, então você pode comprar ele pelo site da Amazon e pelo site da editora, Editora Inverso. Bacana. Vai ter o link Então, aí também, vou deixar na descrição aí, vamos deixar legal. o link para honrar Obrigada. vocês lá e Valeu. para quem quiser adquirir, tenho certeza é uma boa mensagem. A gente vai ter nas livrarias também, mas por enquanto acho que online é mais Uhum. garantido. Beleza. Bacana, Paula. E falando, para a gente fechar assim, eu queria pegar um pouquinho a respeito do que você falou aí do recrutamento. Uhum. Falando de recrutamento numa multinacional, né? O que coloca uma pessoa lá dentro? Né? Uau. Porque parece tão, Uau. parece tão distante também, assim É. como escrever um livro, entrar dentro de uma multinacional. Muitas pessoas que às vezes talvez sejam qualificadas, né, em questão de cursos, formações e não conseguem acessar. O que coloca ela lá dentro? Eu acho que é um conjunto a resposta, né? Um conjunto de coisas, mas eu acho que primeiro eu partiria bem do básico, que é assim, por que é que você quer trabalhar lá? Então, eu Uhum, escolhi lá que eu quero trabalhar numa empresa X. Quais são os valores dessa empresa? Que cultura é essa que eu me identifico? Então, eu preciso conhecer, entender se é lá que é o meu lugar, e aí na entrevista também demonstrar isso. não é só o PLR. Não, até porque a gente escuta muito assim: "Ah, meu sonho é trabalhar aqui". Você fala: "Por quê?". A pessoa não consegue responder, Uhum. Não né. consegue nem falar que é o Não PLR. consegue nem falar que é o PLR. Então eu acho que tem esse lance de você se identificar e se preparar. E segundo, você tá capacitado para aqueles requisitos, né. E eu acho que Uhum. hoje, tem vagas que são super técnicas Sim. e com requisitos super elaborados, mas o que pega muito é a atitude mesmo, é o comportamento, né. Tem uma máxima, assim, que, fala que as pessoas entram pela parte técnica, mas saem por conta do comportamento, né, da atitude. Pô, bacana, hein, Paola? Quando você fala a respeito disso, né? É algo que realmente é incrível, porque parece distante e muitas vezes é distante, né? Não, no meu ponto de vista, não dá para dizer que não, mas muitas pessoas se colocam nesse lugar, né? Não Uhum, como com a sua postura mesmo, assim como você disse. E eu acredito que é isso mesmo, né? Na sociedade como um todo, né? Saber quem a gente é o que realmente define o lugar que a gente vai alcançar, né, no meu ponto de vista. sim. Não sei o que que você acha Sim, disso. acho que você resumiu bem, assim, essa questão que a gente falou do contexto do trabalho, da identidade, né? A gente não deveria nunca deixar o outro definir quem a gente é. Sim. A gente não pode dar esse poder para o outro, né? A nossa identidade tem que estar enraizada, assim, firmada em quem a gente é em Deus mesmo. E se você não sabe, eu acho que a gente pode e deve buscar isso, né? É acessível, Uhum. tá disponível, né? E eu acho que isso vai trazer verdade para tua vida, vai trazer frutos de verdade e não folha, né? E não Sim. folhagem. E vai te colocar num lugar de tranquilidade, de viver uma vida feliz, em paz com quem você é, fazendo, eu acho que também buscando devolver aquilo que a gente tem para o outro, né? A gente tem uma responsabilidade. Eu acho que eu tenho entendido assim, quanto mais você tem, não de coisas materiais, mas de acesso, de conhecimento, maior é a tua responsabilidade, Sim. né? Com o outro, com a sociedade, com a tua família, com a tua igreja. Então, acho que quando a gente vai entendendo quem a gente é, a gente também vai entendendo que a gente pode influenciar mais, que a gente pode ajudar mais, que a gente pode devolver mais, né? Uhum. Então, eu queria terminar falando isso. Beleza. E eu queria pedir uma coisa para você. Eu sei que tua história está escrita num livro e a gente explanou bastante ela aqui. A tua mensagem foi falada muitas vezes aqui, mas que você falasse uma mensagem para quem nos ouve em uma frase. Qual é a mensagem que você gostaria de deixar? Talvez para o mundo, para, enfim, para quem nos ouve, nos assiste.
independente do tempo. Pancada essa, né? Pancada essa. Olha, eu acho que o que me vem, assim, é, é que você é a mensagem que você carrega. Uau, Não nossa, menospreze isso. Existe uma mensagem dentro de cada um de nós, dentro de mim, dentro de você, dentro de quem está assistindo. Não menospreze a tua história, o que você viveu, o que você superou. Isso pode alcançar, pode abençoar, pode influenciar outras pessoas. Não menospreze essa mensagem que você carrega. Você tem uma mensagem. muito bom. Acho que é isso. Foi um prazer imenso receber você aqui, Paula. Que legal. Demais, foi demais mesmo. E mais uma vez eu vou deixar o link aí, né, falando pro pessoal, vai ter lá o link na descrição para quem quiser ter acesso ao livro. Quero agradecer mais uma vez os patrocinadores, a Devolt, a Favemi Record. Muito obrigado a Massa. todos que nos ouvem. E é isso aí. Obrigada, Obrigadão. Kleber. Gostei Valeu. muito. Foi massa. Obrigada. Que bom, nós ficamos felizes de te receber aqui hoje. Obrigada. Valeu. Obrigada.